A gente não tem dinheiro, mas eu tenho pessoal, eu tenho máquinas. Às vezes, as grandes revoluções começam assim, não com orçamentos milionários, mas com pessoas dispostas a transformar uma dor individual em uma solução coletiva. Quando a tecnologia assistiva custa R$ 16.000, quantas vozes ficam silenciadas? Quantos talentos permanecem no escuro? E se fosse possível democratizar o acesso com apenas R$ 30, o preço de um teclado barato e um cabo? No episódio anterior, acompanhamos como o professor Paulo Capel transformou sua frustração com o Digitavox original em combustível para a mudança. Hoje, mergulhamos na expedição que mobilizou engenheiros, professores, instituições e a própria USP numa jornada épica rumo à inclusão digital. Professor, quando o professor João Eduardo Ferreira da STI disse aquela frase sobre não ter dinheiro, mas ter pessoal e máquinas, como o senhor soube que ali estava o início de algo transformador? Como começou efetivamente o desenvolvimento do Digitavox da USP? Muito bem, começou numa reunião numa sala da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde estávamos eu, o professor Jeff e o nosso Cicerone, professor Inácio Poveda, e ali começou. E eu dizia para eles das dificuldades do Digitavox original, e ele me escutou, eu falei muito, falei, olha, tem isso, tem aquilo, tal. E ele foi escutando. Aí no final ele falou, olha, Paulo, nós não temos verba para desenvolver esse projeto, mas a gente tem gente muito competente, e nós temos equipamentos, nós temos máquinas. E eu vou te confessar que eu fiquei muito tranquilo, porque eu, como pesquisador, nesses 38 anos de professor contratado na universidade, eu também trabalhei muito com pouca verba, ou com nenhuma verba, mas com muita boa vontade. Não, nós vamos fazer, né? Então, nesse dia, eu vou te dizer que foi a primeira reunião, eu falei, isso vai sair. Né? Porque competência tem, equipamento tem. Então, eu naquele dia, eu falei, vai acontecer. E realmente acabou acontecendo. E qual o papel do professor Jun Okamoto, da mecatrônica, como líder desse processo? Muito bom. O professor Jun Okamoto é um grande engenheiro mecatrônico, um grande engenheiro, e ele tinha, na supervisão dele, no início, 2 estagiários bastante competentes, um menino da Poli, um da FAO, e depois se juntou ao grupo um outro rapaz também da Poli. E o professor Jun, ele coordenava os trabalhos. Eu enviava as demandas para ele, e ele, trabalhando com o pessoal, falou, olha, pessoal, nós precisamos fazer isto. Aí o pessoal operacional trabalhava, né? Era uma equipe muito interessante, muito, muito competente. Né? Se você vai pegar esses nomes, Jun Okamoto, João Eduardo Ferreira, são pessoas incríveis, são pessoas de destaque internacional, né? que toparam fazer a coisa. Nós vamos fazer pelo bem. Né? Professor, e como foi necessária a autorização formal do professor Neno Albernaz para que esse projeto alavancasse, é isso? Foi, porque nós tínhamos, a ideia era desenvolver, melhorar o Digitavox. Tá. Só que quando você vai melhorar um software que foi desenvolvido por uma pessoa, embora o Neno já deixou muito claro, desde a criação do software, que era um software de código aberto. Nós fizemos questão de entrar em contato com ele, nós mostramos a ideia. Falei, Neno, vamos fazer em mobile, ao invés de PC. E explicamos, foi uma reunião conjunta com toda a equipe, e a gente gostaria que você se juntasse ao grupo. Se você nos der autorização, a gente continua, né? E na hora ele falou, é claro, mas é claro. Isso para mim é um sonho que vocês estão fazendo. Uhum.
que eu não consigo, né? Ele não conseguia, porque também ele fez o mestrado, aí constituiu família, e trabalha hoje, ele é cego, né? Trabalha na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, mas na hora ele autorizou. Então, aí foram providenciados os documentos com assinatura digital, tudo, e aí vamos em frente. Professor, em outubro de 2023, 20 testadores especializados chegaram à STI. Professores da Fundação Norina Novil, do Lar das Moças Cegas, analistas cegos do Banco Itaú, e em menos de 5 minutos, seu professor César levantou a mão. Como que foi esse momento? Por que o senhor destacou esse momento para nós? Foi muito linda. Foi uma sexta-feira, tarde, e era um cinza preto o céu de São Paulo, né? E vamos fazer os testes. Então, nós tínhamos 20 testadores na plateia. Cada testador com um celular, com o Digitavox, com os respectivos teclados. E olha, gente, então é assim, ó, o aplicativo segue a mesma lógica do Digitavox original, etc., só que é mobile, então vocês vão ter que trabalhar com os fones de ouvido, etc, etc. Tá bom. E aí, vamos lá, vamos começar. Aí você só escutava aquelas teclas. Aí o meu professor César Cibolo, que eu o convidei, fiz questão que ele estivesse comigo nesse dia para a testagem. Não deu 5 minutos, o César levantou a mão e falou, Paulo, e ele é cego, né? Aí eu fui até ele, ele queria me falar alguma coisa no ouvido. Eu falei, o que foi, César? Paulo, achei o primeiro bug. Aí eu falei, por dentro eu falava assim, meu Deus, caramba, 5 minutos o cara me acha o primeiro bug. Aí para ele, eu respirei fundo e falei, César, que bom que você achou esse bug, porque agora nós podemos melhorar ainda mais o nosso Digitavox USP. Então foi assim, foi uma tarde de testes muito intensa, muitas sugestões, todas pertinentes. O professor Jun Okamoto, que é um professor titular da Universidade de São Paulo, sentado numa mesa, pacientemente anotando cada questão, foi anotando. E olha, gente, foi assim, foram dezenas de solicitações. E eu, como não sou técnico, falei, meu Deus, nossa, eu pensei que o projeto estivesse mais maduro para mostrar para o pessoal, e estava maduro, mas tinham questões que só a pessoa com deficiência, e a grande maioria do público era cega ou com baixa visão, nós precisamos, é esse pessoal que tem que testar, né? Inclusive, a maioria professores das instituições. E nós tivemos algumas universidades também, como a Unesp estava conosco testando com um rapaz cego, a Universidade Federal de Santa Maria estava conosco com um técnico cego, então todos lá. E aí, depois dessa tarde, choveu, mas assim, na saída, eu acho que Deus olhou e falou, não, deixa eu molhar um pouco ele para refrescar a cabeça dele. Chovia. Eu saí de lá, eu saí assim, falei, meu Deus, a gente lutou tanto, e, puxa, tanta coisa a fazer. Na segunda-feira de manhã, eu liguei para o professor Jeff e falei, professor, é muita coisa. Ele falou, Paulo, vamos marcar uma reunião quarta-feira. Então, sexta, teste, segunda liguei, quarta-feira, final do dia, sentamos. Sentamos eu, o professor Jeff, o professor Jun, com as anotações dele, e o Rodrigo Moreira, outro rapaz excelente da STI também. Eu falei, olha, aí começou a reunião, eu falei, olha, eu estou preocupado, porque foram muitas os bugs foram muitos. Aí o professor Jun, com aquela sabedoria oriental, com toda paciência e conhecimento, ele foi falando, Paulo, esse aqui a gente resolve, esse aqui a gente resolve, esse aqui é tranquilo, esse aqui não sei o quê. Eu sei que no final, nesse outubro, sobraram 4 ou 5 questões que ele falou, esses aqui a gente tem que trabalhar com o pessoal técnico. E eu saí nas nuvens. Eu tinha saído molhado na sexta, saí nas nuvens na quarta-feira. E foi extraordinário, né? Falei, que bacana. Você vê todo o envolvimento da equipe, né? Todo o coração que a gente estava colocando. E quando foi... bom, depois desses testes,
Depois desse teste dessa sexta-feira, criamos um grupo de WhatsApp com os testadores, eu administrava, e eu ia recebendo, falava, gente, ó, tô com um beta novo, ó, por favor, testem. Aí o pessoal começava a testar. Ó, Paulo, isso aqui não tá bom, aquilo lá não tá bom, isso aqui precisa melhorar. E assim, quando foi na semana do Natal, ou dezembro de 23, o professor Jun entra em contato comigo e falou assim, acho que nós temos a coisa pronta. Uau. Presente de Natal. Presente de Natal. Eu falei, bom, vamos ver. Porque eu também era testador, né? Eu também. E aí mandei para os testadores, falei, e entrei em contato individualmente, não fui no grupo. Eu avisei no grupo que o software tinha uma beta nova. Mas eu entrei em contato com cada um dos 20. Eu falei, ó, eu preciso de um presente de Natal. Testa para mim, por favor. Testa para mim. Me dá esse presente. E eu sensibilizei a todos. Passou o Natal e ninguém me respondia nada. Eu falei, caramba, o que eu faço agora? Quando foi em janeiro, o pessoal começou, olha, fucei, não achei nada. Fucei, não achei nada. Ou seja, estávamos com a versão maduríssima, com um pente fino incrível de testadores e tudo pronto. Aí entrei em contato com o professor Jun em janeiro não, começo de fevereiro, professor, beleza. Ele falou, Paulo, eu vou te contar uma coisa que a gente estava aguardando. Eles estavam trabalhando na versão Android, como já estava madura, nós começamos a trabalhar a versão iOS para a Apple. Tá certo? Porque também temos usuários, aliás, a Apple é muito, muito bacana em termos de acessibilidade. Vamos fazer Apple. Ok. Quando foi? No final de fevereiro, o iOS estava pronto, a versão iOS estava pronta, o professor Jeff me chama e falou assim, vamos fazer o lançamento, 24 de março. Na sala do Conselho Universitário, na presença do reitor, do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu falei, nossa, mas isso é um mega evento. Ele falou, nós precisamos colocar a torcida do Flamengo, eu diria do Corinthians, mas como ele é palmeirense, tá certo? Ele falou Flamengo. Eu falei, tá bom. Professor, era o seu sonho se concretizando ali, se multiplicando. Não, sem dúvida. Ali não foi um sonho, ali eu acho que foi uma coroação do projeto. E aí tínhamos todas grandes autoridades, pessoas das entidades, professores universitários. A sala do Conselho Universitário estava cheia de gente bonita. E aí o danado do professor Jeff anuncia, fala assim, olha, e a versão para PC vai estar pronta até o final de abril. Que foi uma surpresa que ele fez também para mim. Então, no final de abril, nós tínhamos tudo pronto. Então, você tem Android, iOS, PC e tem Mac também, se você quiser. Maravilha. Então, esse produto que está bastante bonito, bastante redondo, foi essa a história até aquele momento, mas tem outras coisas. Professor, e o envolvimento do Senai foi importante nessa conquista? Porque vamos lembrar, a gratuidade era total nas plataformas, é isso? A gratuidade sempre foi. Todos os projetos que eu procuro trabalhar, sempre esse é um pressuposto que... Sim. E o Senai, você lembrou muito bem, o Senai é quem faz toda a divulgação e administração do Digitavox original. E nós conseguimos uma parceria com o Senai, não só do Senai falar assim, nós somos parceiros. O Senai, assim como a Fundação Dorina Noil, pegaram o Digitavox USP e fizeram testes de validação. Então, é o selo de qualidade. É o selo de qualidade. Nós temos um selo de qualidade Senai no Digitavox USP e Dorina Noil também, né? O que nos dá assim muita tranquilidade no sentido assim, olha, isto é bom, né? Isto é bom, isso funciona, isso está validado, né? Professor, e há um custo de R$30? Infelizmente, R$30, né? Se desse para ser menos, seria menos. O que nós planejamos na época, qual é o teclado ABNT2, que é o teclado que tem C cedilha,
qual é o mais barato? Perto de R$15. E hoje, antes de vir para cá, eu conferi, continua R$15. Então, você pega esse teclado com fio, pluga uma outra pecinha, que é um cabo OTG, e pluga no celular. Baixa o Digitavox e aí começa a trabalhar. R$30. Se você for mais chique e tiver um teclado sem fio, ele também funciona no teclado sem fio, mas não era a nossa prioridade. A nossa prioridade é um produto de baixíssimo custo. O sem fio é com acesso ao Bluetooth, né? Hã? É, acesso Sim, ao Bluetooth, tem. Né? Mas, assim, a nossa escala de prioridade foi do mais acessível para o mais sofisticado. Né? Então, fizemos essa combinação. Então, você tem para todo gosto. Se você tiver uma pessoa com deficiência visual mais abastada, que tem um Macintosh na sua sala, né? Um iMac, então ele pode trabalhar com iMac. Se ele tem um PC, se ele tiver um celular simples, ele pode. Então, a pessoa pode fazer as lições de digitação em casa. Maravilhoso. Ela faz em casa e aí leva para o professor na semana seguinte. Então, ela não precisa esperar uma semana para fazer mais 1 hora. Entendeu? E aí vai e é fantástico. É acessibilidade, né? Professor, e que história é essa? Galinha que bota ovo e cacareja versus pata silenciosa. Ixi, isso é um problema. Que história é essa? Isso é um defeito que tem. Não é um defeito, vai. Nós não sabemos cacarejar. A galinha, quando põe um ovo, o que ela faz? Ela começa, ela sai gritando pelo terreiro, batendo as asas, né? Celebrando. A pata põe um ovo muito maior, né? Muito mais nutritivo. E o que a pata faz? Pá. Então, nós não cacarejamos, né? No sentido divulgação, publicizar. É claro que com as entidades a gente foi falando, etc. Mas nós não somos especialistas nisto, né? O nosso grupo é um grupo do fazer, é do realizar o trabalho, né? Mas eu acho que se tudo correr bem, a gente vai. Eu já estou com algumas coisas aí engatilhadas. Vamos publicizar para que a nossa pata como é que chama? Como é que fala quando a pata cacareja? Eu não sei. Também não sei. Mas é isso, mas precisa. Professor Paulo, o Digitavox USP prova que não precisamos de olhos biônicos, não é? Quando podemos enxergar o extraordinário no simples. Porque transformar R$16 mil em R$30 não é apenas economia, é justiça social em código aberto. Esta expedição nos ensina que as melhores inovações nascem quando a dor pessoal encontra mentes brilhantes e corações generosos. Quando universidades públicas cumprem sua missão. Quando dizemos não ao é isso ou nada e criamos o é isso para todos. No próximo episódio, conheceremos os próximos passos. As parcerias com instituições, os projetos para a criação de conteúdo pedagógico personalizado e a visão de futuro do professor Paulo para a tecnologia assistiva no Brasil.